Beleza. O aplicativo informa que a gravação foi iniciada. Vou colocar aqui. Eu coloquei aqui o aviso de gravação iniciada também no chat. Vou iniciar o compartilhamento da tela. Para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Só esperando o computador. Beleza. Então vamos lá, gente. Hoje é o último encontro para a gente poder fechar, o último encontro para fechar a matéria de reclamação trabalhista. Como eu estava falando para a galera que logou logo no iniciozinho. Semana que vem a gente já trabalha com um caso simulado, elaboração da peça por completo. Eu faço compartilhamento do modelo que nós trabalhamos no dia e de um modelão que a gente usa no núcleo mais completo. Aí vamos ter um encontro ainda, né, no dia 22, a gente já pode dar início à matéria nova. E no dia 29, eu compartilho com vocês o caso concreto que vai servir de base para avaliação e a gente trata também das eventuais dúvidas que surgirem, que vocês tiverem com relação à matéria da nossa prova, da nossa avaliação. Tá? Mais curtinho, tá? Vamos completar aí a nossa matéria sobre reclamação trabalhista com o tema de hoje, falando sobre os pedidos, né? Então, eu fiz aí 5 observações, né? Antes de mais nada. Primeiro, os pedidos, né? O que é o pedido? Pedido é aquilo que se pretende obter por meio da tutela jurisdicional, né? Aí parece até que eu estou naquela, né? O que é mais do mesmo, né? Igual subir para cima e descer para baixo. Não é o caso. Vamos lá. O pedido pode ser imediato, que é o provimento judicial pretendido, condenação, declaração em uma determinada questão imediata, ou seja, o próprio bem jurídico pretendido, né? As horas extras, adicional de insalubridade, coisa e tal. Tá? Teremos pedidos de diferentes naturezas. Deixa eu aproveitar que está logo no iniciozinho, né? Que a gente vai achando aqui os errinhos de digitação durante a produção do material. O material não é feio para a mão de vocês. Que deverão ser requeridos ao final da exposição do fato e dos fundamentos. Beleza. Eu vou terminar de ler o slide, né? Eu vou explicando, né? Que podem surgir outras dúvidas. Bom, haverão pedidos que serão formulados para que se procedam às formalidades processuais, como pedido de citação, ou mesmo de expedição de um ofício com o intuito de instruir o feito em provas. Outros pedidos que terão natureza pecuniária, que tratarão da pretensão ao recebimento das verbas propriamente ditas. E aí são as verbas decorrentes da relação trabalhista. Algo que é importante ressaltar, e eu coloco nesse quarto item que está sendo exibido nesse slide, né, é que essas verbas de natureza pecuniária, né, essas verbas em dinheiro que serão pedidas, traduzidas em determinados valores, elas podem ter duas naturezas. Algumas têm natureza remuneratória, outras têm natureza indenizatória. E isso, na prática, é importante, porque aquelas que têm natureza remuneratória, sobre elas vão incidir INSS, por exemplo, e o imposto de renda, tá? A retenção ao imposto de renda. E aquelas que têm natureza indenizatória, elas não sofrerão a incidência desses acessórios. Tá bem? Léo, mas dá um exemplo também, só para não perder a oportunidade. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas se nós formos falar, por exemplo, em pagamento de 13º proporcional, né? Pedido lá dentro da peça. Claro que tem natureza remuneratória, o 13º salário. E se eu for pensar aí no adimplemento de um dano moral, você requeria um dano moral porque o representante da reclamada xingou o seu constituinte, lá, o seu cliente, né? Procedeu de maneira não adequada ao desenvolvimento daquela relação interpessoal, e você requereu o dano moral e, por porventura, você conseguiu atender essa pretensão do seu cliente, tendo esse direito deferido. Essa verba, devido a título de dano moral, é uma verba que tem natureza indenizatória, é uma indenização compensatória por danos morais eventualmente sofridos. Tá? Vou pedir 1 minuto, que é para eu poder mexer aqui nos microfones. Parece que alguém abriu o áudio sem querer. Beleza, deixa eu ver aqui como é que está o meu. Tranquilão. Vamos voltar aqui para a nossa projeção.
tá? Outros terão natureza declaratória. E o último parágrafo que eu coloco nesse slide com finalidade de consolidar a relação que se busca reconhecimento, por exemplo, como é o caso da pretensão ao reconhecimento de vínculo e anotação do referido vínculo, né, do mesmo na CTPS. Você eventualmente vai ter alguns pedidos, né, que você vai formular numa reclamação trabalhista, que eles não têm uma natureza propriamente pecuniária, eles não vão se traduzir num determinado valor quando da liquidação da sentença ou quando de uma eventual execução trabalhista. Você pode ter, de repente, o mais comum, que eu coloquei, por exemplo, aí, o reconhecimento do vínculo em CTPS, no caso do trabalho sem anotação do vínculo na carteira. Você pode, por exemplo, ter retificação da data do início das atividades na empresa. Tantas e quantas vezes nós não lidamos com casos onde o reclamante ele é admitido numa data, o empregador faz o contrato de experiência à brasileira, entre aspas, né, que a gente costuma... Isso é um termo não técnico, tá, gente? É um termo que a gente costuma usar em corredor de fórum, né, às vezes negociando com ou outro advogado. Fala assim, mas teve um período aí de labora brasileira, né, doutor? Teve um período aí de que ele ficou trabalhando, desculpa, experiência brasileira, que ele ficou trabalhando na empresa sem ter um contrato de experiência reconhecido na carteira dele de trabalho, e depois aí de 6 meses, só que o patrão foi assinar a carteira dele. A gente precisa do reconhecimento desse vínculo, tá? E eu digo assim, reforço, né, que é o entre aspas, porque é permissa vênia, é uma gíria de corredor de fórum, né? Gíria de advogado. Mas também porque eu preciso esclarecer isso. Vocês devem, provavelmente, em Direito do Trabalho 1 ou Direito do Trabalho 2, provavelmente Direito do Trabalho 1, quando vocês, o professor de Direito Material, trabalhou as questões atinentes ao contrato de trabalho, ele provavelmente falou sobre o contrato de trabalho brasileiro, que, via de regra, é por prazo indeterminado, o contrato de trabalho por prazo determinado, e quando falou do contrato de trabalho por prazo determinado, ele deve ter falado do contrato temporário, né? Ou o contrato temporário, não, perdão, do contrato de experiência. E o contrato de experiência, diz a melhor doutrina, que é um contrato bem brasileiro, né? Porque até o livro, até onde eu li, até onde eu fiz pesquisa, o contrato de experiência, da forma que ele se dá na nossa legislação trabalhista, ele não acontece em outros países. É o contrato temporário que depois se renova por indeterminado ou não, mas aquela experiência que automaticamente se converte num contrato por tempo indeterminado é algo brasileiríssimo, tá? Vamos lá, alguém está aguardando aqui no lobby, só um minutinho. Beleza. Então, é essa a questão. Então, com relação aos pedidos, sendo menos prolixo, né, eu preciso que vocês pensem nos pedidos em 3 estratos, pelo menos. Tá? Os estratos procedimentais, que são pedidos que vão ter a ver com o andamento e regularidade processual. É o pedido de notificação citatória do reclamado para responder aos termos do presente. É o pedido de deferimento de gratuidade de justiça, que vai ser, eventualmente, requerido em preambular. É o pedido de inversão do ônus da prova. Tá? Diz a melhor técnica que, quando você for formular o pedido de inversão do ônus da prova, você deve indicar que prova você pretende que seja deferida a inversão, justificando-a. Beleza. É muito comum na prática, né, ali na militância, nós vemos advogados que fazem simplesmente aquela preambular, requerem inversão do ônus da prova, tendo em vista hipossuficiência do reclamante para a produção de provas, ou hipossuficiência do reclamante para a produção de provas na seara trabalhista. Ótimo, mantenha essa preambular, foca que coabundant non nocet, mas algo que eu super recomendo, tomei isso por hábito, e claro que isso não foi uma prática minha inicial, essa experiência vai sinalizando para a gente, que a cada um dos fundamentos jurídicos que eu formulo dentro da minha peça, eu sou obrigado a pensar como é que eu vou produzir aquela prova. Exemplo, se eu trago um fundamento jurídico, se eu trago um argumento que vai alicerçar a minha pretensão a horas extras, o que eu penso? O que eu preciso fazer para provar
que eu tenho direito àquelas horas extras. Eu preciso trazer minhas testemunhas e, eventualmente, eu preciso que o meu reclamado apresente o controle de ponto, porque, de repente, eu bati a ponto certinho. Né? Eu não sei, mas eu preciso que ele apresente o controle de ponto. Então, o que eu vou fazer? Só dando um exemplo aqui, que me ocorreu agora para dar para ilustrar essa questão da inversão do ônus da prova. Né? Eu requeiro lá, né, em preambular, requer a inversão do ônus da prova no que for cabível diante da insuficiência probatória do reclamante face ao reclamado na seara trabalhista, ponto. Quando eu for formulando os argumentos, vou lá requerer. Quando eu falei lá sobre o contrato de trabalho, eu disse, olha, o reclamante trabalhou de segunda a sábado, de 8 da manhã às 8 da noite, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso, sem nunca receber horas extras. Aí vou lá para o capítulo das horas extras. Pelo narrado, faz jus ao recebimento de horas extras de todo o período trabalhado, consideradas aquelas laboradas acima da 8ª diária, conforme artigo 7º, salvo engano, inciso 13 da Constituição, e 58 e 59 da CLT. Beleza, eu fiz o argumento e vinculei ali aos artigos de lei. Eu fiz o argumento, que é o fundamento jurídico, e vinculei aos artigos de lei, que são os fundamentos de direito. Abro mais um parágrafo, requer ainda que defira o juízo, ou requer desde já que defira o juízo a inversão do ônus da prova no que diz respeito às horas extras, determinando que o empregador forneça o controle de ponto, coisa do tipo, né? Sob pena de confissão e revelia. Você indica qual é o tipo de prova que você tem dificuldade em produzir e que você especificamente quer que o juiz defira essa inversão, porque, primeiro, o juiz não pode decidir extra petita, né? Como é que ele vai deferir uma inversão sobre algo que ele não sabe que você quer? Né? Se for uma inversão com relação a um depoimento, indica. Se for uma apresentação de determinados documentos que você sabe, né, estão retidos na empresa, estão no escritório de contabilidade, indique-os. Tá? Ressalto que, na prática, muitos advogados fazem esse pedido de maneira genérica e, sinceramente, muitas vezes funciona. Mas aqui nós não estamos fazendo aquela simulação para o jeitinho da prática. É a simulação visando a melhor técnica na redação dessa peça processual, bem como, e principalmente, né, dentro dos meus objetivos pedagógicos, né, com vocês, o melhor roteiro para a elaboração de peça processual visando ao exame de ordem. Outra coisa que é muito importante quando vocês forem formular qualquer tipo de pedido, e tomando ainda, por exemplo, essa questão da inversão do ônus da prova, não tem indicação no caso concreto objetiva de determinado elemento, não inventem elementos para as peças. Isso vale também para valores, e nós vamos ver nos próximos slides a importância de refletirmos sobre os valores nos pedidos a serem formulados, né, dos requerimentos formulados dentro do item dos pedidos da nossa peça processual. Antes de avançar, deixa eu voltar aqui para a nossa telinha, ver se tem alguma coisa no chat. Não? Galera, até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão? Não? Tranquilão? Não, tá de boa, professor. Obrigado, meu bem. Então, vamos seguindo. Liquidação. Bom, é certo que após a recente reforma trabalhista, que se deu em 2017, algumas questões procedimentais foram alteradas no que diz respeito às reclamações trabalhistas. Por ora, devemos destacar a necessidade de liquidação antecipada do pedido para que seus valores exatos constem da exordial. Isso é um problema. Isso, quando deu a reforma de 2017, todo mundo ficou de cabelo em pé com um monte de coisa, né? Em que pesem as críticas, né, que já existem há muitos anos, que não deveria haver uma reforma, mas que deveria se consolidar uma renovação dessa legislação trabalhista, né, uma substituição. Existem professores, até doutrinadores, que em suas palestras falam que haver-se-ia de criar um código trabalhista que tivesse normas de caráter material e processual em específico, para poder sair cada vez mais dessa subsidiariedade da legislação processual civil ao processo do trabalho, né? E
críticas existem, né, de todos os lados, elogios também. Nem tudo na reforma foi desastre. Algumas coisas, algumas questões procedimentais, elas já careciam há muito de serem consolidadas, tá? Mas essa não é a questão. Vamos falar aí do problema que foi assim que virou a reforma para aqueles primeiros alunos que fizeram o exame de ordem pós-reforma. Porque a primeira coisa que fizeram foram ficar de cabelos em pé pensando: agora a gente vai ter que fazer cálculo na prova de exame de ordem. Ai, meu Deus, vou ter que entrar no cursinho de cálculos trabalhistas, as faculdades, né? Agora, vamos fazer o quê? Vamos ter que inserir uma disciplina, vamos ter uma disciplina de matemática instrumental, matemática financeira. Como é que nós vamos trabalhar essa questão? Não é novidade que algumas disciplinas do direito, você depende de algum conhecimento de cálculo, de projeção matemática, né, ou de projeção de fração, de razão, mas nada que inviabilize a realização do exame de ordem. Fiquem tranquilos, tá? Então, deixa eu continuar aqui com o meu roteirinho. Cadê? Antecipado dos pedidos, para que seus valores exatos constem em exordial, mesmo nos casos dos dissídios pelo rito ordinário. Deixa eu pegar aqui minha CLT para nós podermos fazer juntos a leitura do parágrafo 1º do artigo 840. O 840 da CLT diz o seguinte: a reclamação poderá ser escrita ou verbal, até aí tudo bem. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que ressurge o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado, até aí beleza, e com indicação do seu valor. Foi aí que deu problema, tá? E aí, com indicação do seu valor, a data, assinatura do reclamante e seu representante. O 852, o 852A e seguintes, né, já previa do procedimento sumaríssimo, que logo no 852B, nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Então, já tinha a questão da pré-liquidação, a chamada pré-liquidação dos cálculos trabalhistas no rito sumaríssimo. Procurando aqui uma outra observação, que eu acabei não colocando ali no beleza, tá aqui, ó. Achei. Observaçãozinha que eu tenho a fazer para vocês que eu não coloquei nos slides, prometo que daqui a pouco eu coloco, antes de converter ele para compartilhar com vocês. Me ocorreu agora. Então, por que eu estou falando com relação a essa questão? Antes de 2017, você ia fazer o exame de ordem, não se preocupava. Fazia pelo rito ordinário, jogava o valor da causa acima de 40 salários mínimos para efeitos fiscais ou para efeitos de alçada, não pré-liquidava os pedidos e colocava o último pedido lá embaixo. Pedidos a serem oportunamente calculados na oportunidade de liquidação de sentença na forma da lei. Pronto, você tinha formulado o teu pedido regularmente, tá? Você conseguia fazer a tua reclamação. Agora a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, mas sem desespero, porque o exame de ordem, a OAB-FGV, também não vai fazer esse massacre com vocês. Então, tudo isso eu comentei aqui, né? Antes da reforma, as reclamações pelo ordinário poderiam ser ou eram liquidadas após trânsito em julgado de sentença. Atualmente, cada pedido deve ser feito com a indicação do seu valor, quando possível, cabível. É lógico, porque se nós estamos diante daquele primeiro pedido que nós fazemos lá na reclamação, né? Requer a notificação citatória da reclamada para responder aos termos da presente, sob pena de confissão e aplicação de revelia. Então, você fez esse primeiro pedido, ele tem como se traduzir num valor? Ele tem como se traduzir em pecúnia? Não. Então, você não vai botar valor do lado, né? Valor inaplicável. Inclusive, no modelão que eu vou passar para vocês depois, que é o modelo que nós usamos eventualmente lá no Núcleo, vocês vão ver que no quadrinho lá, eu faço uma tabelinha, né? Na parte dos pedidos, aí tem lá, notificação, não aplicável valor, que lá em cima do quadro tem valor do pedido, né? Então, notificação citatória, não aplicável o valoramento, né, dele. Referimento de inversão do ônus da prova, valor, não aplicável, porque nós vamos ter, né, pedidos de naturezas diversas. E como eu disse antes, vai ter pedido lá de notificação, pedido de caráter procedimental, por exemplo, vai ter pedido de reconhecimento de direito, requer seja retificada a data da anotação do início do contrato de trabalho na CTPS do autor com o devido recolhimento fiscal. Se traduz em pecúnia? Não, eu quero que pegue minha carteira e regularize
e INSS cobre aquilo para poder inserir aquele prazo, né, na minha aposentadoria ou coisa do tipo, tá? Bom, atualmente cada pedido tá próximo slide. Bom, estrutura, já vou falar aqui sobre essa questão aqui dos pedidos, então eu vou começar aqui com a estrutura do pedido para nós pensarmos, né, na estruturação lógica de cada pedido e depois a gente parte para o bizu, como eu vou fazer isso no exame de ordem, tá? Então relaxa que para o exame de ordem essa questão dos pedidos é muito mais fácil. É muito mais atenção do que uma questão de precisão de cálculos. Daí vocês não precisam se preocupar com cálculo para o exame de ordem. Agora, para a nossa vida prática, aí não vai ter jeito. Ou você conhece alguma coisa de cálculo, vai fazer os seus cálculos, vai usar um programinha na internet. Geralmente, esses programinhas dão uma vacilada nos valores, tá? Ou vai vir um calculista que vai te cobrar um valorzinho para fazer esses cálculos. Mas um bizuzinho aqui a gente dá, tá? Com relação à estrutura do pedido. Os pedidos devem guardar liame lógico-silogístico, com a fundamentação narrada na peça processual. Assim, para cada pedido realizado, deve estar espelhado no corpo da reclamação um argumento que os ligue aos fatos constitutivos da relação jurídica e à lei. Bom, basicamente é o seguinte, como é que vai ser o fio que vai chegar no pedido? Eu vou contar uma história, né, na narração, dos fatos e fundamentos. Então, eu começo, como nós já planejamos no encontro passado, com a breve síntese do caso concreto. Vou falar mais ou menos ali de como foi, né? Vou dar um impulso inicial na descrição do que foi aquela relação trabalhista, dizendo que fulano foi contratado para atuar na qualidade de tal, aí você diz o cargo, no dia, informa o dia de início da atividade laboral, aí diz se é com carteira ou sem carteira assinada, carteira só foi assinada, informa a outra data, trabalhava, indica os dias da semana, de que horário a que horário, indica com precisão se tinha intervalo entre a jornada ou não, e vai fazendo uma descrição minuciosa do quadro da relação jurídico-trabalhista ali estabelecido. Beleza. Fez essa relação, fez essa descrição, aí você vai partir parágrafo por parágrafo fazendo as críticas àquela relação. E aí vamos dar um exemplo, né? Que é o exemplo que eu vou colocar aqui embaixo, depois eu termino de ler os slides, mas vamos trabalhar primeiro, né, a ideia, depois a gente trabalhar aí no nosso roteiro. Você contou a historinha, aí vai falar, abre um outro parágrafo. Eu gosto de fazer assim, vocês vão ver depois no modelão. Das horas extras. Diante do quadro narrado, verifica-se que o operário trabalhou 3, 2, 4 horas extras diárias, 4 horas extras acima da 8ª diária, ferindo, portanto, ao que prevê o artigo, acho que é o inciso, rapaz, me confundiu agora, é 13, artigo 7º, inciso 13 da Constituição. Eu estou com 23 na cabeça. Vou até ver aqui. É atividade insalubre. Mas é o 13 mesmo, é o inciso 13 da Constituição, que fala, ó, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e tal. Então, constitucionalmente previstos, os horários estão lá, né? Pelo que fere o artigo 7º, inciso 3º da Constituição, bem como os artigos 58 e 59 da CLT. Então, você fez o argumento, você contou a história da relação de trabalho, abriu um parágrafo para dizer, olha, essa carga horária, ela faz com que a carga horária que a Constituição e a CLT prevêem, ela se exacerbe em 4 horas. E isso fere artigo tal e tal. Iura Nova Ticúria, tudo bem, exame de ordem não. Então, você tem que indicar pelo menos um artigo para poder sustentar o teu pedido, tá? Conforme artigo tal e tal. Ponto. Pelo que necessário se faz o deferimento, ou necessário se faz a condenação da reclamada ao adimplemento de tantas horas extras por dia trabalhado, conforme exposição supra. Olha só, você vinculou a historinha que você contou do contrato de trabalho, essa história, ela foi narrada como quem olha um quadro, de maneira empírica. Você argumentou aquela historinha, né? Dizendo que aquela história ela tem uma falhazinha que me gera um direito em razão desses artigos. Fez aquele parágrafo, né, onde você indica com precisão que aquela determinada pessoa tem um determinado direito, aí você vai lá nos pedidos e
requer pagamento das horas extras trabalhadas acima da oitava diária, tal, tal, tal. E aí você vai ter os parâmetros de cálculos ali, tá? A mesma coisa você vai fazer com o 13º, a mesma coisa você vai fazer com as férias. Ah, trabalhou desde o ano de 2016 sem nunca ter recebido o 13º. Verifica-se do narrado da relação trabalhista que a falta do adimplemento do 13º salário, da gratificação natalina, fere o arcabouço jurídico trabalhista e constitucional, em especial no artigo 7º da Constituição, e vai narrando, pelo que necessário se faz seja deferido o pagamento de tal verba. E você criou o seu argumento dos fundamentos. Criou, quando você for fazer os pedidos, você vai olhar aquele parágrafo que você falou justamente sobre aqueles pedidos, né, sobre aqueles direitos, e vai formular os pedidos. E aí, eu vou colocar uma outra dica, está nos próximos slides. Ou você vai fazer um pedido, né? Requer o pagamento de 13º salário dos anos 2017, 18, 19, 20, proporcional, perfazendo um total de tantos mil reais. Ou, como eu particularmente recomendo e prefiro, por dois motivos. Eu prefiro que os pedidos sejam o mais individualizados possível. Por quê? Primeiro, porque vai atender frontalmente ao que prevê o parágrafo 1º do artigo 840, que diz que o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Ah, mas eu reuni os pedidos de 13º, ótimo. Mas se você for pensar em exame de ordem, se você faz pedido, pagamento de 13º integral de 2017, setinha, R-Cifrão, reticências, você não vai precisar calcular. Outro pedido, pagamento de 13º integral do ano 2018, setinha, reticências, R-Cifrão, reticências. 13º integral 2019, setinha, R-Cifrão, reticências. 13º proporcional 2020, 6/12avos, na proporção de 6/12avos, R-Cifrão, reticências. Olha só, você individualizou. Quando o avaliador for corrigir tua prova, ele só tica os pedidos e vai abdicando de descontar tua pontuação. E, na prática, né, com os juízes, é muito mais fácil para o juiz dizer o seguinte na sentença dele: de acordo com todo o narrado, defiro os itens A, B, C, D, E, H, I, F. Ele indica os itens que ele defere precisamente, realizados na exordial. Defiro, condeno a reclamada ao pagamento das verbas requeridas nos itens A, B, C e D da exordial. Indefiro F, G e o H. O juiz vai dar uma sentença para você muito mais tranquila até de você resolver. Ao ponto que, se você reúne todos os pedidos em um único item, aí você dá mais trabalho para o juiz. E sejamos francos, né? Já que eu entendo, né? Sempre entendi que nossos encontros de prática jurídica, ele é justamente para a gente trabalhar da maneira mais franca possível. Porque uma coisa é a gente está trabalhando a teoria, que a gente trabalha com toda a franqueza, mas também com dentro das limitações que o rigor da teoria nos impõe. Agora, na prática, não. Na prática, a gente tem que pensar no quê? Tem que pensar até naqueles elementos da comunicação jurídica, né? Aqueles elementos, quando eu tenho que pensar quem eu transmito a mensagem, quem é o receptor. Quando eu escrevo, quando eu redijo uma petição destinada ao exame de ordem, eu tenho que pensar que o meu receptor é aquele corretor de prova que ele vai achar um erro, ele vai me descontar a pontuação. Quando eu penso na minha petição destinada ao juiz, eu tenho, dentre outras muitas coisas, mas algo que é muito importante, que eu preciso pensar. Primeiro de tudo, eu não posso deixar inépcia. Então, eu não posso deixar essa estrutura. Fatos, fundamentos. Fatos, fundamentos, lei e pedido, vamos simplificar, né? Fato, fundamento, lei e pedido, eu não posso romper essa cadeia de jeito nenhum. Segundo, para cada pedido, eu tenho que pensar na prova dele. Ah, mas é óbvio, mas eu tenho que provar. É óbvio, mas vai haver uma contraprova. E terceiro, eu estou lidando com outro ser humano que, quanto mais fácil a minha peça processual for redigida para os olhos dele, maior vai ser o meu percentual de chances de que ele defira a minha pretensão. Isso daí é a regra básica de redação jurídica. Eu não redijo a petição para o meu agrado. Eu redijo essa petição pensando no receptor dessa petição, e que é o receptor desta mensagem que elegeu o canal de comunicação, a reclamação trabalhista. É
o magistrado federal que vai julgá-la. Então, a partir do ponto que eu individualizo todos os pedidos, ele enxerga melhor a minha pretensão e defere com mais facilidade a minha pretensão, ou indefere, mas mesmo que ele indefira, eu ainda assim facilito o meu caminho recursal. Beleza? Eu ainda assim pavimento com melhores tijolos, com passos mais assentados, a direção do meu recurso. Eu já devo ter falado para vocês em algum momento que a alma do advogado é o recurso. Pedido qualquer um faz. Tá? Então vamos lá, qualquer um assim. Né? Advogado de início de carreira vai fazer, vocês vão fazer, tanto que a petição trabalhista né, tem a questão do ius postulandi. Mas pensem, estruture sua petição, sempre observando a cadeia lógico-construtiva dos fatos ao pedido, as provas e a individualização sempre que possível dos pedidos. Dito isso, a gente já pode avançar alguns slides, vamos fechar aqui essa roteirização. Bom, por exemplo, se vai se... É o exemplo que eu acabei de falar, vou ler aqui para consignar, né? Bom, se vai se requerer a condenação da parte ao pagamento de horas extras, devemos, nos fatos, narrar a jornada de trabalho, dias, horas, folgas, intervalo, se tem irregularidade na jornada, se tem irregularidade no intervalo, substituição por colega, isso tudo tem que narrar, tá? Nos fundamentos, fundamento, argumento, tá? Não esquece que fundamento é argumento. Nos fundamentos jurídicos, né? Argumentar que diante dos fatos, analisando a historinha que você contou nos fatos, um número determinado, número X, de horas extras por dia trabalhadas e não pagas. Elas poderiam ser não pagas, elas poderiam ser pagas parcialmente. É mais difícil de fazer esse pedido? Tem ali horas extras que foram pagas parcialmente, ele sempre pagou a menos, a vida inteira. Então, vou ter que somar lá todos os olerites, as verbas pagas a título de horas extraordinárias, dar um valor, pedir para descontar do todo, a fim de que não haja enriquecimento ilícito. Aí o nosso desafio. Nos fundamentos de direito, o que é o fundamento de direito? É o artiguinho que eu vou vincular, né? Vincularemos os argumentos, fundamentos jurídicos aos artigos 58 e 59 da CLT. Peraí, que faltou um artigo aqui, vou botar no final, e artigo 7º, inciso 13 da CF. Beleza. Tá? Pedidos, fiz aí um exemplo, né, de como ficaria esse pedido aí de horas extras. Requer seja reclamada, condenada ao pagamento das horas extras trabalhadas, acima da 8ª diária, por todo o período não pagas, num total de tantas horas. Indica o total de horas extras, né? Aí vai ter que se dar o trabalho de fazer um cálculo de quantas horas extras por dia, quantos dias ele trabalhou no período inteiro, né? Com acréscimo de 50%, que é o mínimo, tá? Geralmente, os acordos coletivos, os dissídios coletivos das diversas categorias, eles prevêem um acréscimo maior do que 50%, mesmo para a hora extra regular. Então, é fundamental a cada reclamação você pedir todos os acordos coletivos da categoria aos seus clientes, tá? No importe total e aí vai representar o valor. Por que eu coloquei o valor representado aqui com reticências? Porque, como eu disse, fiquem tranquilos para exame de ordem, você não vai precisar ficar fazendo cálculo, tá? Então, vamos lá. Pedidos, e é a dica que eu dei da individualização, né? Outra dica para os pedidos, faça-os da maneira mais individualizada possível, pois fica muito mais fácil de fazer a conferência após fechar a peça. É muito melhor para você também. Que depois você fez a tua peça todinha, individualizou os pedidos, aí respondeu as 5 questões discursivas, vou dar uma lidinha na minha peça para ver se não escapou nada, né? E aí, quando você vai ler a peça, você fala assim, caramba, esqueci de fazer o pedido aqui do 13º proporcional. E você já fechou a peça, não tem problema. Faz ou antes do pedido de notificação, ou depois do... mas não vai ficar na ordem certinha. Não tem problema. A ordem não vai te tirar ponto. Deixa sempre 2, 3 linhas ali sobrando para você pedir um socorro para si mesmo. Insere esse último pedido que você esqueceu lá, ó, uma linhazinha a mais. Mas se fizer de maneira individualizada, dificilmente vai esquecer, tá? Então, por exemplo, né, requer o pagamento das verbas da rescisão injustificada, sendo as mesmas aviso prévio indenizado, 13º proporcional, férias proporcionais do período aquisitivo 19 e 20 na razão de 3/12, tem que indicar a razão, né, acrescidas do terço constitucional e saldo de salário. Essa é uma maneira que pode ser feita. Muita gente faz desse jeito na prática,
muita gente mesmo. Mas ao invés de fazer dessa forma, que fica mais difícil para você conferir, requer 1, aviso prévio indenizado, tal valor. 2, 13º proporcional, tal em tal proporção, tal valor aqui, ó, R cifrão reticências. Pagamento de saldo salarial, tem que indicar quantos dias, tá? E aí R cifrão reticências, e por aí vai, individualizando os pedidos e indicando as verbas pretendidas, né? Que nós não vamos precisar calcular. Bom, dos valores do pedido, né? Brincadeira que eu já fiz com vocês. Agora, ai meu Deus, vou precisar estudar matemática financeira? Não, relaxa. Pode ficar tranquilo. Eu estou tirando essas informações do Klippel e Sandel, que é um livrinho que eu gosto de usar aqui. Não que eles sejam os autores mais famosos do mercado, nem coisa do tipo, né? Mas eles têm um livro que é dedicado à análise das questões, à análise do que a OAB-FGV quer que você escreva na prova. Tá? Então tem muita coisa que eu tiro do livro deles, porque é o nosso primeiro desafio. Tá? Indica o seguinte, sua obra: não invente valor para o pedido. Coloque o valor exato apenas quando a banca indicar o mesmo. Do contrário, siga o exemplo acima. Assim, diga condenação na quantia de R cifrão reticências. Eu coloquei o acima aí, porque é assim que está escrito no livro. Eu respeitei ipsilíteres, né, o que eles indicaram, mas eu coloquei o nosso exemplo abaixo, né? O exemplo acima da obra de Sanders e Klippel, né? Indicamos abaixo, adaptado, né, claro, para o nosso conteúdo já exposto no slide anterior. Então, eu dei um exemplo, renovei o nosso exemplo do slide anterior. Requer seja reclamada, condenada ao pagamento de horas extras trabalhadas acima da oitava diária por todo o período e não paga com acréscimo de 50% no importe total de, aqui ó, em negrito, R cifrão reticências. Tá? Vamos lá. A orientação da melhor doutrina em todas as áreas, seja no trabalho, no civil, constitucional, tá? É de que o aluno não invente nenhuma informação. Se não possuir a informação, qualquer que seja, em razão dela não ser explícita no texto da questão, use reticências, inclusive para pedidos de natureza pecuniária. Ou seja, vou fazer o pedido de 13º, não tem um valor no caso concreto, requer 13º tal, porque a data vai ter, o parâmetro temporal vai ter, né? Referente ao ano tal e tal, em tal proporção, reticências, não tem problema. Não tem todos os dados da qualificação do reclamante, não está dizendo lá se ele é brasileiro, se é português, não está informando a nacionalidade dele, não tem problema. Você vai escrever lá Pedro Castro, vírgula, nacionalidade, reticências, vírgula. Não tem, se ele é casado, solteiro, viúvo, estado civil, reticências. Profissão normalmente vai ter na trabalhista, tá? Quer dizer que se ele atuava lá como auxiliar administrativo, contínuo, contador, médico, advogado, isso aí você vai indicar, tá? Daí fiquem tranquilos, mas se não tiver, coloca a profissão reticência e por aí vai. Para todo o item que você sabe que é fundamental para a elaboração daquela petição e que ele não for indicado com todos os seus tons, no caso concreto, coloquem o nome do item com reticências ao lado. Vamos lá? Ainda assim, vamos lá, tá. Bom, dicas para elaboração dos cálculos. Ainda assim, né, nós não precisamos saber fazer cálculos, né, para passar no exame de ordem. O exame de ordem não vai exigir que você saiba fazer os cálculos. Eu estou sentindo falta de um slide. Se ele não tiver até o final, eu faço comentário. Tá? Mas deve estar mais para frente no valor da causa. Tenho quase certeza. Se não tiver, nós vamos construir esse slide juntos agora. Tá? Então, eu coloquei essa dica porque tem coisas que muito advogado não sabe, é coisa básica, né? Primeira coisa, cálculo de hora extra. A base de cálculo para hora extra é o fator 220. Como é que você calcula a hora extra? Você pega o valor do salário base, divide por 220, você vai ter o valor de 1 hora do trabalho. Você pega esse valor, divide por 2, ou multiplica pelo percentual que o dissídio prevê, né? 50%, 60%, 70%, 65%, e esse percentualzinho que você encontrar, você acresce ao valor, né? Soma com o valor da hora extra base, você vai achar o valor de cada hora extra. Só que eu achei bacana colocar aqui, não me recordo com quem conversei recentemente que falou que isso foi algo que a ordem estava cobrando, né? Então, essa percepção de qual é a base de cálculo das horas extras. Então, eu achei bacana colocar em algum momento aqui, já que falaríamos sobre pedidos, da súmula 431,
tá? Onde o TST informa, né, o valor da hora de trabalho é calculado. Esse E foi porque eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V no site aqui do TST, o acento não veio. É calculado dividindo-se o salário mensal por 200 para labor até 40 horas e 220 para labor até 44 horas semanais. Aí está aqui, né? Súmula 431, salário hora, empregado sujeito ao regime geral de trabalho, 58 caput da CLT, 40 horas semanais. Cálculo, aplicação do divisor de 200 para os empregados a que alude os 58 caput da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho. Aplica-se o divisor 200 para cálculo do valor do salário hora. Tá. E quando não for a base de 40 horas aulas semanais, a base for 44, aplica o divisor 220, tá? Isso daí, tranquilo. E é uma continha, perdi aqui, não estou com o meu celular aqui só para fazer para vocês, mas se vocês multiplicarem 44, vou multiplicar aqui junto com vocês para não estar... Matemática não é o forte, não costuma ser o forte de advogado, mas se você multiplicar 44 por 5, você vai achar o tal 220. Se você multiplicar 44 horas de labor semanal por 5 semanas, você vai achar o divisor 220, tá? Vamos lá. Aqui eu coloco, tá, o link, depois eu vou compartilhar esse material lá no nosso site. Antes de encerrarmos o encontro de hoje, eu vou dar uma olhadinha como é que está o material para organizar aquilo e ouvir as sugestões de vocês, tá? Mas hoje a gente fecha esse conteúdo de RT e vão poder clicar nesse link se quiser olhar, né, o sumário lá do site do TST, é bem interessante, tá? Mas vamos lá. Assim, aqui um exemplo, se o salário for 1.045 numa jornada de 44 horas semanais, teremos 1.045 dividido por 220 igual a R$ 4,75. Você pega esse salário de R$ 4,75, que é o salário hora, divide para 2 para obter os 50%, vai ter aqui, ó, 2,37. Logo, 4,75, que é o salário hora, mais 2,37, que é o acréscimo de horas extras, teremos 7,12 como valor devido por hora extra trabalhada. Tá? Então, é só um bizu de como fazer esses cálculos. Tá? Claro, mas se for 60%, não basta dividir por 2, tem que calcular lá com 60. Vamos lá. Proporção mensal e anual, daí também é básico, acho que todos vocês já sabiam, mas preferi já inserir no slide para a informação constar, tá? Isso é bem mais fácil, basta dividir o salário base, a proporção mensal, por 30, que é o mês comercial, quantidade de dias do mês comercial, e multiplicar pela quantidade de dias devidos. Assim, se o empregado tem direito ao pagamento de 10 dias trabalhados, para salário de 3.000, por exemplo, teremos. E aí eu já modifiquei os valores, né? Eu tinha usado antes a proporção do salário mínimo, depois eu vi que esse cálculo, de repente, fica mais difícil de entender, vamos colocar um valor que divida melhor pelas nossas bases, tá? Então, vamos lá, tem salário de 3.000, divide por 30 dias, que é o mês comercial, vou achar lá R$ 100 dia, né? E aí, pega esses R$ 100 dia, multiplica pelos 10 dias trabalhados, vou achar lá os R$ 1.000 devidos em razão dos 10 dias. Seria, por exemplo, um saldo de salário, como nós comentamos agora há pouco, tá? Anual, as verbas proporcionais devidas quando considerado certo período do ano, também não serão difíceis de calcular. Dividiremos o salário base por 12, quantidade de meses do ano, e multiplicaremos pelos meses trabalhados. A pegadinha dessa parte está justamente isso, cai em exame de ordem, na projeção do aviso prévio. Tá? Que, ó, não esquecer de incluir o mês do aviso prévio no cálculo. Exemplo, um trabalhador contratado em janeiro foi dispensado em junho, 6 meses. Mais um mês de projeção do aviso prévio, então a minha base de cálculo vai ser de 7/12. Porque eu acresço o aviso prévio, mesmo que indenizado, nessa projeção do período trabalhado para efeitos de cômputo e pagamento das verbas resilitórias. Assim, será devido o 13º proporcional de 7/12. Então, você pensa no salário de 1.200 por 12 meses, né? Divide por 12 meses, que é o ano comercial, dá R$ 100. R$ 100 vezes os 7 meses trabalhados, que foram aqui, o período trabalhado mais projeção do aviso prévio, né? Vai dar R$ 700 como valor devido, por exemplo, de um 13º proporcional. Tá? Até aqui falamos lá sobre os pedidos. E os pedidos, gente, é aquela tranquilidade que a gente... Deu aqui que eu tenho uma mensagenzinha no Teams. Deixa eu ver se tem aqui. Não é de vocês, não tem nada no chat.
Então deve ser outra coisa, depois eu vejo. Né? Vamos voltar aqui para o nosso roteiro de hoje. Peço a vênia por isso, porque como eu já informei vocês, eu fico no Teams aqui com vocês, mas eu deixo o celular aqui do lado. Eventualmente alguém passou uma mensagem pelo Teams, ele vai me avisar e a gente consegue fazer os ajustes. Vamos lá. Requerimento de provas. Provas é simples, muito simples, tá, gente? Você vai fazer aquele requerimento de prova muito parecido com aquele requerimento que vocês aprenderam já lá no Cível, tá? Leve em consideração 369 do CPC. Então, fiz um primeiro exemplo, depois, melhorei o meu exemplo aqui para trabalhista. Como é que vocês provavelmente aprenderam um exemplo de o requerimento de provas mais simples lá do Cível? Né? Requer aprovar alegado por todos os meios de prova, direito admitidos na forma do 369 do Código de Processo Civil, ponto, e aí vocês já partem para o valor da causa. Tá? Bom, mas não está completo. Leve em consideração o 385 do CPC, pois é a obrigação da parte requerer o depoimento pessoal da parte contrária e a falta desse depoimento implicará, a falta, né, caso a parte contrária não compareça para a audiência ou recuse-se a prestar depoimento, tá? A falta desse depoimento, e tem uma outra dica muito importante, está aqui no CPC, já que ele é subsidiário, né? Vamos trabalhar isso, tá? E a falta desse depoimento importará na aplicação da confissão os efeitos da revelia. Logo, nosso pedido deverá ser complementado da seguinte forma. Então, já ficou aqui uma dica do nosso pedido de provas para reclamação trabalhista. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, na forma do 369 do Código de Processo Civil, em especial, produção de prova documental, pericial, testemunhal, explicitos, e depoimento pessoal da reclamada, sob pena de confissão e aplicação de revelia, conforme o artigo 844 da CLT. Em verbos, 844 diz o seguinte: o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa na revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Ou seja, vou requerer aqui o depoimento pessoal da reclamada. Reclamada faltou audiência, silêncio, aplicação do 844, enfim, confissão e revelia. Confissão e revelia, revelia e confissão quanto à matéria de fato, significa que a reclamada, ela confessou, né, tudo que você colocou ali na sua exordial. Então, seus pedidos serão, via de regra, deferidos em totum. Bizu, eu tinha colocado outro aqui, valor da causa, estamos aguardando ele. Evasivo. 386 do CPC, vou dar uma lidinha. Não está aqui nos slides, mas tem a dica aqui 385, 386 está logo depois. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha depois, tá? Mas olha só. Quando a parte sem motivo, estou lendo 386 do CPC, sem motivo justificado, deixar de responder ao que lhe for perguntado, e aqui é o nosso tema importante. Vou até grifar esse jogo aqui, que esse meu código não é tão velhinho, ele ainda não conversa comigo como outros conversaram. Ou empregar evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. Percebam que a parte final do 386 do CPC permite que o juiz subsidiariamente, isso aplica-se lá a trabalhista, entenda que houve recusa de depor. Tá? Caso, vamos lá ler só a segunda parte. O representante da reclamada empregue evasivas. Não sei, pode ser que sim, sabe? Qualquer tipo de evasiva, qualquer coisa que deixa a prova ali muito solta, o juiz pode entender que houve recusa a depor. Vamos dar uma olhadinha aqui, agora sim, vamos fazer a leitura aqui no 385, seu parágrafo 1º, para entender a força do juiz assentar, né, na sua sentença que houve recusa de depor. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal, caput do 385 isso, tá? Da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento ao depoimento pessoal, né? Sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Se a parte, a parte pode depor, deixar de depor. Mas vamos lá. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplica-lhe a pena
a pena de confesso. Logo, se o juiz consignar em sua sentença a ocorrência da parte final do 386, mesmo tendo prestado depoimento o representante da reclamada, ele consignar que houve recusa de depor de que trata em razão do emprego excessivo de evasivas, conforme 386 a parte final, ele tem que aplicar aqui, ó, a pena de confesso na forma do 385, parágrafo 1º do CPC subsidiariamente. Ah, não aplica, você requer, tá? Que esse é o tipo de coisa que não dá para você prever antes do desenrolar da instrução probatória. Quando abrir aquele momento da audiência, que normalmente, né, o momento das alegações finais trabalhistas, que normalmente nós falamos, são remissivas, eu me remeto, me reporto a minha exordial. Você, se ocorreu isso, anota no cantinho quando o juiz fala, razões finais remissivas, doutores, você levanta a mãozinha, pela ordem, excelência. Às vezes vai tomar aquela, pela ordem o quê, doutor? Tem o que requerer sempre remissiva? Não, doutor. Pela ordem, só gostaria de consignar que, em razão das evasivas, houve recusa a depor e deverá ser aplicada a pena de confesso, conforme 385, parágrafo 1º, 386 do CPC e 844 da CLT. Pede para consignar, o juiz vai consignar na sentada. Se ele não consignar, você registra seu protesto e depois a gente vai trabalhar essas questões. Mas essa é uma dica, tá? Para a nossa roteirização de reclamação trabalhista, o que nós precisamos é disso aqui, esse último parágrafo. Mas isso tudo, esse acréscimo que eu dei foi diquinha aqui, bizu, que estava anotado aqui no cantinho para passar. Vamos avançar? Eu prometi que não ia segurar vocês por 1 hora hoje, mas estou me elastecendo, né? Vamos lá. Valor da causa. O valor da causa também é molezinha, tá? Ainda mais para efeito de exame de ordem. O valor da causa dependerá do rito abordado. Se o rito for ordinário, o problema vai indicar que é uma causa que tem valor acima de 40 salários mínimos. E aí eu vou fazer a fundamentação da peça processual, como nós já falamos lá nos outros slides, com base no 840 da CLT. Se for de até 40 salários mínimos, cravado, o rito vai ser sumaríssimo, eu faço a fundamentação da peça processual no 852A. No exame de ordem não é possível usar a calculadora. A banca tem, como já dito, admitido utilização de valores em branco ou item simulado nos cálculos, por exemplo, a recifrão reticências. Logo, caso o caso concreto, ficou um pouco redundante, mas está certo. Caso o caso concreto não indique valor, né, não indica o valor total da pretensão do seu constituinte, do seu cliente, indica o valor da causa como, coloquei o exemplo do valor da causa, atribui-se a presente causa o valor de recifrão reticências. Caso a questão proposta indique valor da pretensão, exemplo, vem escrito lá no caso concreto, lá apresentado no exame de ordem, a pretensão total do reclamante é de R$70 mil. Ele não está esmiuçando quanto você vai dar para cada pedido, mas está dizendo que o total vai atingir 70 mil. Aí significa que aquela questão prática que está sendo posta, ela está pedindo para que você coloque o valor da causa de 70 mil. Aí você vai escrever lá, atribui-se a presente causa o valor de 70 mil reais, e no nome da peça você indica o rito ordinário. Você precisa indicar para o avaliador que você sabe que tem que estabelecer um valor da causa e que você sabe que ao valor da causa se vinculará a ritualística da tua reclamação. Antes de partir aqui para o fechamento, eu quero fazer uma observação, que foi justamente o slide que eu achei que não tinha colocado aqui para vocês. E realmente eu escrevi, apaguei, aí eu já não consigo precisar porque ele não está aqui. Tá? Então vamos fazer ele juntos? Para ele poder ficar aqui, ó. Vamos escrever aqui. Chama ele de bizu, entre aspas. Tá? Eu vou copiar o trechinho que eu trouxe aqui do livro para poder falar com vocês, tá? Bom, diz o autor o seguinte, ó. De exame de ordem, o rito sumário, não é importante, não sendo objeto das bancas examinadoras, mesmo porque há posicionamento
doutrinário, apesar de minoritário, no sentido de restar revogado após a criação do rito sumaríssimo. Beleza? Vou deixar essa observaçãozinha. Depois eu vou até buscar aqui, ver se eu coloco a indicação aqui da obra como um todo, mas está naquele livrinho de dicas para exame de ordem do Klippel Sandes, tá? Bom, vou salvar e boto esse bisuzinho aí para vocês. Então, assim, para, né, efeitos de exame de ordem, dizem os autores, e não são os únicos autores que informam isso, vocês não precisam se preocupar com a questão do rito sumário, lá para a segunda fase, tá? Então, por isso, todos os nossos modelos, todos os nossos slides foram feitos pensando aí na prática do rito ordinário e do rito sumaríssimo. Esquece o sumário, porque tem jurisprudência, mesmo que minoritária nesse sentido, isso vai pacificar e ele não é cobrado, tá? Ele não é cobrado na OAB-FGV na segunda fase. Então, vocês vão ver, certamente, na disciplina de processo do trabalho, né, alguma questão atinente ao rito sumário, mas muito provavelmente o mesmo comentário será feito. Então, para a nossa prática, vamos ter mais atenção, vamos ter olhos voltados ao ordinário e ao sumaríssimo, e aí fica bem fácil, que se o valor da causa for até 40 salários mínimos é sumaríssimo, se for acima de 40 salários mínimos é ordinário, e normalmente no exame de ordem é o rito ordinário. E por fim, né, para a gente fechar aqui o encontro de hoje, eu tenho segurado vocês aí por pouco mais de uma hora, tá? Vamos lá. O último trecho da peça não apresenta qualquer dificuldade. Eu costumo brincar quando a gente está ali no ritmo de fazer peça processual toda hora, né? Que esse trechinho da peça é o mais difícil, entre aspas, né? Nós pediremos só o deferimento dos nossos pedidos, vamos informar lá local e data de assinatura da peça, informaremos o nome do advogado e o número do registro na OAB. Se essas informações não constarem da questão proposta, simule as informações genéricas com o uso de reticências. Olha, que é muito importante também, na hora de escrever aqui o OAB, cuidado para não tacar o RJ aqui, que a galera que já faz estágio joga no automático. Coloca o ABRJ tal. Não coloca, porque pode ser que o avaliador do exame de ordem entenda que você está tentando identificar a tua prova indevidamente e zere a tua prova e pare de corrigir com uma besteirinha dessa, com 2 letrinhas, tá? Então, muito cuidado. Porque, basicamente, o fechamento é aquele pedacinho final da petição, que você escreve lá, ó, pede deferimento, local é reticências, data reticências, normalmente vai ter local, tá, no exame trabalhista, que vai indicar lá o local, você vai ter que fazer uma análisezinha da regra de competência contida no 651 e seguinte, então vai indicar aquele mesmo local que é da assinatura que está constando lá em cima da competência, ou no seu endereçamento. Data, provavelmente não vai precisar fazer uma indicação de data, advogado geralmente não tem nome de advogado no contexto dos casos concretos apresentados, vai escrever lá, advogado reticências, embaixo, OAB UF, número reticências, ou alguns gostam de colocar OAB reticências, UF reticências, e acabou, né? Então, essa aí é a estrutura teórica da nossa reclamação trabalhista. Beleza, gente? Deixa eu voltar aqui para a nossa telinha. Vou encerrar aqui já a gravação para ele já começar a preparar o arquivo para eu compartilhar com vocês. Parei aqui a gravação.